Graça e paz do Senhor Jesus, segundo Samuel capítulo 18. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu, e o rei disse ao povo: eu também irei com vocês. Mas eles disseram: o Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado no carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você o viu? Por que não o abateu ali mesmo, derrubando por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois o ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abissai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ter sido escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, enquanto ele estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levaram as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o monumento de Absalão. Essa primeira parte do capítulo 18 de 2 Samuel fala sobre a morte de Absalão. Um dos princípios bíblicos mais claros, e que a Bíblia mesmo diz que tem promessas, é honrar pai e mãe. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe vai ter qualidade de vida. A longevidade não fala apenas dos anos prolongados, mas também de qualidade. A vida emocional, a vida espiritual. Ouvir os pais, honrar os pais é princípio bíblico. E se tem um pecado que Absalão cometeu de maneira deliberada, insistente, obstinada, foi justamente se levantar contra o seu pai. Davi errou muito como pai, mas isso não justifica a rebelião de Absalão. Os nossos pais errarão, nós erraremos como pais, mas o princípio é o mesmo: honre ao seu pai e à sua mãe, e você vai experimentar um favor de Deus sobre a sua qualidade de vida. E o caráter então de Absalão sempre foi um caráter rebelde, obstinado, e podemos aprender com a morte de Absalão muito
quantos ensinamentos nós devemos dar atenção, e o primeiro deles é que Absalão, ele nunca se arrependeu dos pecados que ele cometia e nem de quem ele foi se tornando. Porque errar, pecar, nós vamos pecar, mas nunca houve arrependimento neste filho rebelde. Ele teve oportunidades, o pai mesmo com dificuldade depois o acolheu, o recebeu, ou seja, ele ouvia os testemunhos do Senhor entre Israel, mas ele nunca se arrependeu. O coração foi ficando cada dia mais duro. Ele não se arrependeu nem dos pecados e nem de quem ele foi se tornando, porque um dos maiores problemas do pecado é o que ele vai nos tornando. Ele vai nos deformando. Nós vamos nos tornando pessoas inclinadas a mentir, inclinadas à imoralidade, inclinadas à inveja, à cobiça, ao orgulho. Isso vai se tornando parte de nós quando nós não nos arrependemos. Absalão então nunca se arrependeu da amargura, desejo de vingança, rebeldia. Ele praticou tudo isso de maneira deliberada. A vaidade, o orgulho que ele tinha com o seu cabelo, com a sua beleza, nada de errado. Há pessoas que Deus concede uma beleza, uma aparência que chama mais a atenção, mas o problema é quando você começa a idolatrar a sua beleza, a idolatrar aquilo que Deus te concedeu. Então nós vemos um Absalão que nunca se arrependeu até a morte. Irmãos, durante a vida Deus vai nos dando oportunidades, mas nós precisamos buscar um coração humilde que se arrepende. E talvez então o maior pecado de Absalão foi se tornando a obstinação, a teimosia. Diante de todos os fatos e oportunidades, ele permaneceu rebelde até o fim, até a morte. Mas o segundo ensinamento que podemos aprender aqui nesse início do capítulo 18, nós estamos dividindo pelo capítulo ser maior, é que enquanto Absalão desejava a morte do pai, Davi quer livrar o filho rebelde. Irmãos, Absalão estava com todo o seu exército em rebeldia contra o rei, querendo matar o próprio pai, e enquanto isso, Davi orienta os seus soldados dizendo: por favor, tratem com brandura o jovem Absalão. Irmãos, como é importante, mesmo quando pessoas se levantam contra nós, nos odeiam e querem o nosso mal, nós preservamos um coração perdoador, que ama, que intercede até o fim, que ora, porque Deus pode transformar filhos rebeldes em filhos obedientes. Deus pode salvar pessoas endurecidas, mas nós precisamos manter um coração assim como o de Davi. Por quê, irmãos? Porque um dos pecados que atrai destruição sobre a sociedade é o pecado de filhos contra pais e pais contra filhos. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, termina com a palavra maldição, Malaquias 4:6. A Bíblia diz que Deus, Ele vai levantar uma unção de restauração para converter o coração de pais a filhos e filhos a pais, para que a terra não seja ferida com maldição. É assim que termina o Antigo Testamento. E nas palavras proféticas sobre o final dos tempos, a Bíblia diz que no final dos tempos os filhos serão desobedientes aos pais. Então nós vamos precisar, irmão, desse coração quebrantado como o de Davi, que até o fim ele deseja livrar o filho, ele intercede pelo filho, ele ora pelo filho. Nós temos que orar por aqueles que de alguma forma estão aí debaixo de maldição, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, que livre muitos deles, porque a ruptura entre gerações traz maldição e juízo sobre toda a família, sobre toda a sociedade. E em último lugar, terceiro e último lugar, o ensinamento que nós podemos destacar aqui, nesse momento tão trágico, tão triste, da história de Davi e da história de Israel, a perda de um filho e a morte de tantos soldados numa batalha terrível. A terceira lição é que quando Israel luta contra Israel, o resultado sempre será de grande tragédia. Israel está lutando aqui contra Israel. É o exército de Absalão contra o exército de Davi, o mesmo povo. Quando um povo começa a brigar entre si,
quando uma família começa a brigar entre si, quando uma igreja começa a brigar entre si. O resultado sempre será uma tragédia para ambos os lados. Lá em Gálatas diz para nós não vivermos assim, nos ferindo uns aos outros, porque ambos serão destruídos. E aqui nós vemos essa grande derrota. Versículo 7 diz isso. A palavra do Senhor afirma: o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi, e naquele dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. E o texto diz que a floresta consumiu mais gente do que a espada. O exército de Davi era mais habilidoso de saber percorrer as florestas, e o exército rebelde de Absalão foi se embolando nas próprias dificuldades do meio da floresta. Houve tanta morte, tanta derrota entre irmãos. No final dos tempos nós vamos ver muito disso, pessoas se autodestruindo por causa de vingança, de ódio, de pecados não confessados e abandonados. Nós vamos ver o amor ágape, que é o amor de Deus, se esfriando. A Bíblia diz, no final dos tempos o amor vai se esfriar de quase todos. Então qual é o chamado de Deus para nós, irmãos? É que nós venhamos a preservar o amor no nosso coração, em nossa família. Se os teus filhos continuam rebeldes, os ame, interceda, ore. Se os teus pais continuam provocando a sua ira, ore pelos seus pais, honre os seus pais, ame os seus pais, para que você seja preservado em dias de grande destruição emocional, espiritual e física. Como que Absalão morre? Absalão morre preso em seu próprio cabelo, pendurado na sua cabeça. E aí, como simbolismo, a gente pode perceber, né? Ele ficou preso numa das suas maiores vaidades, o seu próprio cabelo, preso na sua cabeça, ou seja, a mentalidade dele, a mente dele já era uma mente aprisionada espiritualmente, emocionalmente, e dessa forma ele morre. E mais um detalhe, ele é sepultado de uma maneira tão humilhante, diferente daquilo que ele imaginou e planejou, porque ele tinha já adquirido um lugar, dizendo: não, eu quero ter um sepultamento assim, aquele vale dos reis, e ele é jogado numa vala aberta, no meio da floresta, porque nós não temos controle sobre a nossa vida, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós devemos aprender a temer o Senhor, a amar o Senhor, a amar as pessoas que nos ferem e a amar as pessoas que também estão nos amando e nos corrigindo, tentando nos chamar para a realidade. Como nós podemos aprender, irmãos? Com os erros de Absalão, com os erros de Davi. É certo que parte dessa tragédia tinha a ver com os pecados de Davi, mas todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo individualmente, e vamos ter que prestar contas do que nós fizemos com a nossa vida, com o nosso tempo, com as oportunidades que tivemos e com aquilo que fizeram contra nós, porque o que define a nossa vida não é o que fazem contra nós, mas é o que nós fazemos com aquilo que fazem, com aquilo que a gente enfrenta. Vamos orar para que o Senhor nos dê essa sabedoria para lidar com tantos desafios. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, diante da Tua palavra, orar pela Tua sabedoria. Dê-nos sabedoria para não nos tornarmos obstinados como Salomão. Dê-nos temor para que o nosso coração se quebrante diante dos nossos erros. Dê-nos sabedoria para aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de recomeçar, de nos reerguer. Dê-nos um coração também, ó Deus, cheio de amor, como de Davi, que até o fim não desiste de orar, de interceder, para que os nossos filhos, amigos, familiares venham a se arrepender e venham a ser salvos. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.